Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um taper fade no cabelo desse jeito aqui, ó, tá vendo? Um cabelo bastante cheio, um cabelo que tá grande na parte de cima e ele quer fazer aquele famoso corte americano ou taper fade, né, na parte aqui das laterais e consertar alguns problemas que esse cabelo tá tendo aqui, beleza? Então, antes de começar o vídeo, se você tá gostando desse tipo de conteúdo que a gente tá trazendo no canal, quer aprender mais comigo, clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado para você ter acesso à escola Segredo do Barbeiro Online. Lá você vai ter acesso a mais de 8 cursos que vai te ensinar desde as técnicas mais simples até as técnicas mais avançadas e difíceis do mundo da barbearia, beleza? Então, primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado para você ter acesso a todos os cursos, né? E eu serei o seu professor, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ó, primeiramente, antes de começar esse corte, eu vou prender essa parte de cima, ó. Você pode notar que essa parte aqui ele tira bastante, tá vendo? Ele tira bastante aqui, deixa a parte de cima um pouco maior, certo? Para ficar o formato mesmo do americano aqui, esse cabelo de cima cair para lateral e ficar no formato bacana, tá vendo? Ficar no formatinho que ele gosta, que geralmente ele penteia no dedo liso, deixa o cabelo mais cacheadinho. Então eu vou prender esse cabelo da parte de cima aqui, para mim trabalhar somente a lateral, ok? Tá vendo? Esse daqui é um cabelo que não é simples, tá? Algumas pessoas falam que, mas você só pega o cabelo simples para fazer. Não, a gente pega o cabelo normal, todo tipo de cabelo, traz para vocês aqui e mostra como deixar ele com aspecto bacana, mesmo o cabelo sendo um cabelo difícil. Então, isso daqui na barbearia de vocês, provavelmente vocês iriam achar que é um cabelo extremamente difícil, ó, tá? Então, ó, é um cabelo complicado, mas eu vou te mostrar uma forma bem simples de fazer e ainda assim conseguir um resultado bacana, natural, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiramente eu vou puxar esse cabelo para baixo aqui, ó, pentear ele todo para baixo, certo? Para mim começar a tirar esse excesso aqui, usar a máquina para remover esse excesso. Ó, vou colocar aqui o pente 2 na máquina, tá? Puxando esse cabelo para baixo aqui, ó, eu vou passar esse pente 2, tirando todo esse excesso aqui, ó, passando para baixo, ó. Tá vendo? E aqui você já começa a ver o norte, ó. Você já sabe mais ou menos o caminho que precisa seguir. Tá vendo que o cabelo já ficou mais baixo aqui? Aqui a gente já sabe, ó. Vou precisar disfarçar aqui, fazer o perfil. Já dá pra ver mais alguma coisa. Antes, com esse cabelo grandão assim, parece que você não sabe pra onde seguir, entende? Então, você vem aqui, abaixa um pouquinho esse cabelo, já vai te facilitar os próximos passos. Prontinho. Ó, depois de você tirar o excesso, vamos começar a fazer as marcações. Primeiramente eu vou marcar com A1, tá? Tá vendo? Fiz a marcação simplesinha aqui. Ok. Agora eu vou marcar com A0, cerca de um dedinho abaixo. Pronto. Fizemos a segunda marcação. E agora é o momento de começar a remover essas marcações. Primeiramente eu vou remover a marcação da 0. 0 alta, escovinha de mão, tá? Essa escovinha aqui é para remover o cabelo que está grudado aqui no couro cabeludo dele. 0 alta, só a ponta da máquina, ok? Vou remover essa marcação aqui da 0 para 1. Ó. Agora, 0 intermediária, somente a ponta da máquina. Você pode usar ambos os lados da ponta da máquina, ok? E aí vai ficar uma leve marcação em alguns tipos de cabelo. Você abaixa aqui na 0 e somente com a ponta da máquina você vem removendo. Tá vendo? Agnes, por que eu preciso tirar com a ponta da máquina? Porque você tem mais precisão. Você evita de cometer erros, tá? Quando você passa a máquina inteira assim, você acaba cometendo erros. Então, com a ponta da máquina, você tem precisão e vai direto no local. Vou colocar aqui agora pente 1 novamente, tá? E vou usar o movimento C curto para remover essa marcação que eu fiz com a 1. Primeiramente, vou regular aqui na 1 alta. Ó, só para remover a marcação. Então, vou passar somente em cima da marcação, ó. Você vai ver que mesmo em alguns locais, você mesmo usando o pente 1 regulado na 1 alta, você vai ter que usar a pontinha da maquininha. Agora 1 baixa e com a ponta da maquininha, ó, vou vir removendo as partezinhas que tiver marcada ainda, ó, daquela primeira marcação que fizemos com a 1.
Tá vendo só? Já removemos bastante. Só uns detalhezinhos aqui eu vou tirar com a zero alta, com a ponta da máquina novamente, tá vendo? Prontinho. Aqui já fizemos essa parte. Para finalizar, vou usar somente a máquina de acabamento. Ó. Tirei a parte de baixo aqui. Se fez alguma marcação, você tira com a própria máquina de acabamento usando a ponta da máquina também. E ó, o degradezinho já ficou. Tem uma leve marcação aqui, mas é coisa simples de tirar depois. Ó, a parte de trás aqui, vamos fazer o mesmo, tá? Primeiramente, ó, pente 1. Você vê que aquele início que nós removemos o excesso nos ajuda muito nos próximos passos, ó. Porque fica mais fácil de ver o que você está fazendo, tá vendo? Depois de usar o pente 1, vamos usar aqui a zero e criar uma marcaçãozinha um pouco mais abaixo. Ó. Um dedinho abaixo, tá vendo? Mais ou menos. Ó. Um dedinho. E agora vamos começar a remover essa marcação. Primeiramente, zero alta. Só com a pontinha da máquina. Somente na marcação, com a intenção de tirar essa marcação mesmo. Ah, não estou vendo um detalhezinho mais escuro em cima, preciso remover. Ponta da máquina. É assim que você não acaba criando uma outra marcação mais alta do que essa que você criou. Sua intenção agora é somente remover essas marcações aqui. E zero intermediária. Tá vendo? Somente na ponta da máquina, usando somente a ponta da máquina. Somente na marcação, usando somente a ponta da máquina, ok? Então, ó. Intermediária, zero baixa. Com a ponta da máquina. Com isso, você vem remover totalmente a marcação. Vai ficar essa marcação da parte da 1, que foi a primeira marcação que você fez, certo? Vou jogar o pente 1, ó. Um alto. Movimento C, só para remover essa marcação. Agora, eu joguei na 1 baixa novamente, ó. Só com a ponta da máquina, vamos remover essa marcação que restou, tá vendo? Automaticamente, ó, o degradê como começa a ficar mais cinza, ó. Cara, é muito simples mesmo. Você só precisa praticar o que eu tô falando, ó. Usar a ponta da máquina, o movimento C, e com isso você vai conseguir fazer uns degradê bem rapidinho, tá vendo? Ó, zero alta novamente, só para remover umas partezinhas mais escuras. E por fim, máquina de acabamento. Prontinho, ó. Degradê formado já. Ó, agora vamos fazer o perfil do cabelo dele, tá? Vou usar a máquina de acabamento, ó. É bem simples usar a máquina de acabamento, tá vendo? Você só vai encostar aqui no local onde você acha que precisa sair e tira. Parte aqui atrás da orelha, ó, você vai vir com ela mais inclinadinha assim, ó. Tá vendo? Vem tirando aos poucos. Cara, corte de cabelo, enquanto você não tiver a experiência necessária para vir no local exato, vai tirando aos poucos, mano. Até mesmo barbeiros experientes, ele em alguns tipos de cabelo, em algumas técnicas que ele usa, ele vai fazer devagar para evitar tipo de transtornos futuros, entendeu? Ele vai às vezes fazer rápido, vai acabar subindo demais, acaba tirando demais, e isso vai prejudicar no tempo de corte dele. Isso vai prejudicar no resultado final do trabalho, entende? Então é bom você vir, ó, devagarzinho, fazendo aos poucos, ó. Isso daqui você vai demorar, um exemplo, 1 minuto para fazer um pezinho, 2 minutos. Se você fazer rápido, se você fizer devagar, você vai demorar, sei lá, 3 minutos para fazer um pezinho. E o resultado vai sair igual. A diferença é que se você for tentar fazer em 2 minutos, tentar fazer mais rápido, você vai acabar errando e aí depois vai acabar te dando mais trabalho. Você vai perder aí 2, 3 minutos para arrumar o erro que você cometeu. E se arrumar, né? Porque às vezes não tem jeito. Tá vendo? Pezinho bem feito, ó, bem devagarzinho. Máquina de acabamento. Só a pontinha da máquina também, ó. Tá vendo? Só a pontinha. Ó.
Aqui na parte da frente só a pontinha também, ó. Bem devagarzinho, ó. Só os detalhes, ó, com a pontinha da máquina. Pronto, aqui você já preparou para usar a navalha agora. Ó, para usar a navalha, só a pontinha da navalha, tá vendo? Também. Um detalhezinho por vez. Vem tirando com todos os detalhes, ó, bem devagarzinho, que assim você vai ter mais precisão no que você está fazendo, ó. Tá vendo? Puxa os cabelinhos para fora. O cabelinho que estiver passando, você vem removendo, ó, detalhe por detalhe, tá vendo? Quando você vai cortar cabelo, cara, você tem que entender que é uma coisinha por vez, é detalhe por detalhe. Não tenta fazer tudo de uma vez, porque aí a chance de errar é muito maior, entende? Eu sempre fico repetindo isso pra você, mas é pra entrar na sua cabeça mesmo. Ó. Tá vendo? Vem só os detalhes, ó, só com a pontinha da lâmina. E tirando todos os cabelinhos que estão passando. Esse dedo aqui de apoio, ó, é o que ajuda você a identificar os cabelos que estão passando, tá vendo? Você puxou para fora aqui, ó, vem segura com ele para o cabelo não voltar e vem removendo. E vem tirando aos poucos, tá? Assim você evita de machucar o seu cliente, você evita de fazer corte, você evita de um monte de coisa. Inclusive, fazendo perfil a seco, por exemplo, é essa técnica que eu utilizo, ó, aos poucos, tá vendo? Muitas das vezes eu tiro o cabelo e nem preciso encostar na pele. Só com a mão bem levinho eu venho e tiro o cabelo. Tá vendo os detalhezinhos aos poucos? Ó? Você vai puxando, você vai vendo e você vai removendo. Olha só o resultado que já deu. Tá vendo? Agora vamos para a parte do polimento, tirar essas partezinhas aqui mais escuras desse cabelo. Ó, uma coisa que eu aconselho para você é, depois que você finaliza toda essa parte que eu te mostrei, lava o cabelo. Você lava o cabelo, volta, dá uma escovada nele, direciona, e aí você vai ver uma parte de erro que antes você não veria, antes de lavar, né? Você não veria se você não tivesse lavado. Então, lava o cabelo. Caso você não consiga lavar o cabelo, faz isso aqui que eu estou mostrando para você, ó. Direciona esse cabelo para baixo, tá? Por mais que ele não seja igual lavar o cabelo, mas também vai te ajudar, ó. Então, alguns cabelos que você for cortar, você vai ver que ele está todo arrepiado, todo torto aqui. O que você faz? Lava o cabelo e direciona o cabelo, beleza? Ó, vou usar aqui a tesoura dentada direta, tá? Se você quiser, você pode usar a tesoura antes para conectar, depois a tesoura dentada para polir, mas eu já vou usar a tesoura dentada direta que eu já consigo fazer só com a tesoura dentada. Vou vir com o pente na técnica de pente corrido só nas regiões mais escuras, tá vendo? Esse pente aqui ele tem uma parte que é bem fininha, ó. E eu consigo remover somente as partes mais escuras. Eu vou ter que dar um pouco mais de tesourada com a tesoura dentada do que se fosse com a tesoura comum, mas eu consigo já conectar esse cabelo e polir. Tá vendo só como o cabelo já vem, ó, ficando mais disfarçadinho, ó? Agno, tenta usar essa técnica e eu não consigo. Você tem que praticar, você tem que entender como é que faz. Se chegar um corte social aí e você não conseguir conectar ele com a máquina, com a tesoura, ou então o cliente queira cortar só com a tesoura e você não conseguir fazer essa conexão dele com a tesoura, o ideal é você aprender a usar a tesoura dentada. Então, se você sabe fazer no degradê assim, ó, que é um pouco mais baixinho, que você tem que ter um pouco mais de atenção, com certeza você vai conseguir fazer também em um corte social, em um corte que você precisa dar mais uma atenção para fazer uma conexão bacana, ok? Ó, só os detalhezinhos, só a pontinha da tesoura dentada. E esse cabelo já vem se conectando de forma muito simples. Tá vendo só? Então, aquele cabelo todo bagunçado do início, a gente tem esse resultado aqui, ó. Tá vendo? Parece que era aquele cabelo
todo bagunçado? Não parece. Aí o pessoal vai olhar e falar, mas esse cabelo é simples, mas não é simples, tá? Isso aqui é a forma que nós conduzimos esse corte. Ó, mesma coisa aqui atrás, ó. Vamos vir removendo somente as partes mais escuras, ó. Tá vendo? Como já vem, ó, ficando mais bonitinho, ó, mais bem detalhado. Só você remover as partes que estão mais escuras. Prontinho, ó. Já ficou bem limpo, bem graduado, tá vendo? O degradê já ficou muito brabo. Ficou só uma leve marcação aqui, que é o que eu vou fazer. Vou pegar a máquina zero, regular na zero alta, tá vendo? Com a escovinha e vou remover somente essa marcaçãozinha aqui mais abaixo. Isso aqui já vira uma técnica de polimento. Prontinho, tá vendo? Já ficou um degradê brabo. E aparentemente esse cabelo não dava para ter esse resultado aqui. Agora esse cabelo da parte de cima, lembra que nós não cortamos ele ainda, passamos só de cima para baixo a 2? Vamos corrigir agora e deixar uma altura ideal. Eu vou colocar aqui, ó, o pente 4, tá? E vou passar de baixo para cima. Lembra que a gente passou o pente 2 só de cima para baixo? Então vai ter ponta aqui que vai estar maior e tal. Então a gente precisa deixar esse cabelo todo proporcional, tudo por igual. Então, ó, vou pegar o pente 4 e vou passar para cima, removendo essas partes que estão maiores, tá vendo? E aí ele vai ficar todo proporcional. Ah, Agno, por que no começo você não passou o pente 4 logo de cara, todo de baixo para cima, para direcionar o cabelo e deixar o cabelo todo proporcional? Porque a gente não direcionaria o cabelo, nós iríamos passar, esse cabelo ia ficar todo torto. Quando você passa o pente 2 de cima para baixo, você tira aquele cabelo que está para cima, que está fazendo aquela curva para cima, e deixa só o cabelo que está fazendo a curva para baixo, assim você vai ver melhor o seu degradê, tá? Então, tudo é fazendo para facilitar os próximos passos, tá vendo? E graças a todos esses passos aí, conseguimos esse resultado aqui, ó, tá vendo? Tá vendo só? Ó, é detalhe, isso daqui tá tudo natural, ó. Não tá com nenhum tipo de pigmentação, tá vendo? Olha só, parte de baixo aqui, ó, sem nenhum tipo de pigmentação. Isso aqui é tudo o degradê natural daquele cabelo que parecia que não teria esse resultado aqui nunca, tá vendo? Olha só a parte aqui da costeireta, ó, bem disfarçadinho, ó. Ainda tem algumas falhinhas naturais aqui, ó, mas nós removemos o máximo de falha possível, porque primeiramente passamos de cima para baixo. Ó a parte de trás, olha esse perfil, tudo natural, tá vendo? Fica perfeito. Só seguir o passo a passo. Então esse vídeo aqui ficou brabo de verdade, dá para você pegar inúmeras técnicas aqui nesse vídeo, tá? Vai te ajudar muito no seu dia a dia. E se você deseja aprender mais comigo, primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado, para você fazer seu cadastro na escola Segredo do Barbeiro Online. Cara, já tem tempo que eu tô te falando aqui, Segredo do Barbeiro Online vai te ajudar a transformar os teus resultados, vai conseguir fazer você cortar mais rápido, vai conseguir você aprender a fazer todos os tipos de cortes com tesoura, vai te ensinar a fazer freestyle, desenhos em cabelo, tudo que você queira lá tem, ok? Então, primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa as notificações. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo?